Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo A Verdade, a origem dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, que é o Salvador de todos os homens. Ontem, irmãos, nós vimos aquela parábola que é tão pregada, tão difundida, né, nos grandes sermões, nas denominações, nas religiões, a parábola do bom samaritano. Nós percebemos que Jesus começa numa nova fase de instrução dos seus discípulos pessoal. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque hoje Jesus foca também na pessoa pessoal. Ele sai um pouco das religiões, dos líderes, e vai para a pessoa agora. Jesus faz um amplo debate, irmão, de vida para todos os seus seguidores, de uma maneira que não escapa nada. Ele começa dando exemplos, começa na pobreza, né? Começa fazendo fé, começa exercendo fé, começa fazendo milagres, entra pelas religiões, mostra o erro, mostra o engano, mostra os líderes religiosos e agora para em mim e você. Ontem, ainda terminando sobre os líderes religiosos, Jesus contou a parábola do bom samaritano, que foi um homem que foi espancado no meio do caminho, indo para Jerusalém para adorar. Os ladrões o roubaram e o feriram, deixaram no chão. Desceu por este mesmo caminho um sacerdote, o religioso, aquele que acha que é o melhor, né? Aquele que acha que ele vai para o céu e os outros, se não se converter, não vai. Somente ele é o certo, somente ele está nos conformes. É o religioso, é o sacerdote. Ele desce pelo caminho ali, e para dar um bom exemplo, ele dá o péssimo exemplo na hora de ajudar o próximo. Né? O que é que ele faz? Ele se afasta, passa direto, nem sequer, né? O homem lá ferido, caído, ele nem sequer ajuda. Depois desce o levita. Os levitas são aqueles que estão nos templos, cantando, louvando, né? Usando os instrumentos musicais. Ele ajuda na organização do culto, né? Nas religiões, nos templos, das denominações. Eles estão sempre ali organizando, chamados obreiros ou como é que se diz, como é que nós chamamos, auxiliar de trabalho, né? Estão sempre ajudando, estão sempre ali no templo. Ele também desce pelo meio do caminho, encontra o homem ali ferido, ou passa bem distante, não quer nem saber daquele problema ali. E passa bem distante. Depois desce o samaritano. Quem é o samaritano? O samaritano é o discriminado, é aquele que ninguém dá nada por ele, é aquele que diz, oxe, será que esse cara só vive em confusão, só vive em erro? Oxe, esse cara, não sei não, até que ele está na igreja, mas não sei não, viu? Esse se compadeceu, esse ajudou, esse levantou, esse era o discriminado. É aquele crente certo, né? Aquele crente sincero, irmãos, que as pessoas não dão um mínimo para ele, justamente por ele falar a verdade, justamente por ele querer fazer as coisas certas. Sempre era discriminado. E representa ali o samaritano, mas era muito discriminado pelo povo judeu e pelos religiosos. Então ele ajuda o homem, cuida do homem, sara as feridas do homem, ajuda o homem, né? Paga as estalagens do homem, paga tudo para aquele homem que foi ferido, que precisava da ajuda. Jesus depois pergunta ao sacerdote líder, ao líder dos religiosos, que fez a pergunta a ele, quem é o meu próximo? Pergunta a ele, quem você acha que foi próximo daquele que estava ferido? E ele teve que concordar que foi o samaritano, justamente aquele mais desprezado, mais discriminado, foi o que foi o mais próximo do homem que estava ferido. Jesus quis dizer que o meu próximo é todo aquele que precisa de mim. Não é o meu credo, não é a minha religião, não é o meu status social, não é a minha comunidade, não é o povo em que eu vivo, não é a minha família. O meu próximo é todo ser humano que precisar de mim. Eu devo amar o meu próximo. E com isso ele encerra aquele ensinamento ali que foi muito bom, irmão, muito bem aproveitado, e todos que estavam vindo cada vez mais glorificavam a Deus, né? Sem dúvida, é algo muito bom. Então, o próximo fica ali. Aí agora, o que é que Jesus faz? Jesus agora, irmãos, de uma maneira, ainda continuando porque isso é pessoal. Se você exerce, se você quiser. Quem quiser seguir a Jesus Cristo tem que exercer isso, certo? Vai depender de você só. Na mesma hora que Jesus termina o ensinamento, ele diz, se um irmão pecar contra você, chame ele em particular para conversar com ele. Não faça isso na frente dos outros, não. Não faça, não. Não diga para todo mundo, não. Chame primeiro. Se você acha que seu irmão está andando errado, chame ele em particular, que ninguém veja. E converse com ele. Diga a ele, olha, irmão, os procedimentos não são assim. Você acha que está realmente fazendo o negócio certo? Ganhe seu irmão. Jesus Cristo ensinando isso. Chame seu irmão em particular. Converse com ele. Ganhe seu irmão.
Se o irmão concordar com aquilo, né, que você fez, esse seu procedimento, coisa em particular, sem ninguém ouvir, sem falar do irmão por trás, tem muita gente que fala, mas não chama, não tem coragem de chamar para conversar com o irmão, agora fica falando, passando a conversa de um para outro, que é errado para Jesus Cristo, é erradíssimo, viu? É erradíssimo. Falar daquilo que não tem prova é erradíssimo. Agora você pode chamar a pessoa acusada e conversar com ela em particular. Se você não pode fazer isso, não tem essa intimidade com ele, fique orando, mas não fique repassando conversa que você não tem certeza não. Jesus Cristo disse, chame seu irmão em particular, converse com ele. Se ele te ouvir, tu ganhaste teu irmão. Ele vai lhe considerar. Ele vai realmente reconhecer que você teve uma atitude boa, né? Ali, de atitude de amor, né? Atitude de preservação dele. Tu vai ganhar teu irmão, ele vai confiar em ti. Agora, se teu irmão não te ouvir, você teve o procedimento correto. Mas se mesmo assim ele não te ouvir, dizer que é mentira, dizer que realmente aquilo não procedeu, não sei o que, não faça isso. Agora, uma coisa que você tem certeza, certo? Está provado. Por que eu digo que é uma coisa que você tem certeza? Porque veja, se o irmão não te ouvir, leva 2 ou 3 testemunhas que comprovem aquilo. Vá de novo ao seu irmão, poste testemunho e diga, tá vendo, irmão? É assim mesmo. Se mesmo assim, Jesus Cristo ensinando, se mesmo assim teu irmão ainda não quiser te ouvir, leve o assunto aos irmãos que estão na liderança da igreja. Certo? Se mesmo assim esse irmão ainda não quiser ouvir, o que é que acontece? Jesus Cristo ensinando, considera ele como um falso seguidor do Evangelho. Está ali, você não pode impedir de deixar uma pessoa de participar da denominação. Mas ele está no erro. Ele está usando de falsidade ali, porque ele não quer aceitar uma coisa que está provada que ele está errado. Então ele continua no erro. Tudo isso é se realmente o irmão está com isso, viu, irmão? Sem prova não pode. Observe que Jesus diz 2 ou 3 testemunhas que comprove o fato. Certo? Sem isso não pode fazer não, viu? Aí Jesus Cristo disse, considera-o como um publicano infiel. O que é isso? Considera-o como um não seguidor do Evangelho, porque ele não quer aceitar a verdade. Se você não quer aceitar a verdade, você não pode dizer que é seguidor do Evangelho. Aí Jesus Cristo diz, por que isso? Porque tudo que vocês ligarem na terra, através da oração, será ligado nos céus. Se 2 de vocês unidos em oração pedirem algo em comum acordo, será feito pelo meu Pai que está nos céus. Vocês pedem na terra e será feito também nos céus. Feito por meu Pai. São os canais de bênção vocês. Do céu para a terra. Porque onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei ali no meio deles. Jesus Cristo comprovando. Então Pedro se aproximando disse, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Porque 7 é o número da perfeição. Jesus Cristo disse, não te digo até 7, mas te digo 70 vezes 7. Ou seja, sempre se deve perdoar um irmão e nunca deixar de exercer o perdão. O perdão nunca pode ser negado, irmão. Quantas vezes for necessário, você tem que perdoar, porque você precisa também de perdão. Quem não executa perdão, também não terá perdão. É recíproco. Jesus disse, olha, sabe por que eu estou dizendo a Pedro, né? Sabe por que eu estou dizendo a Pedro? Porque um certo rei chamou o seu servo que ele devia muito. Ele lhe devia 10.000 pratas. E o servo disse ao rei que não tinha condições de pagar aquilo de jeito nenhum. E foi o que o rei fez. Ordenou que os bens daquele servo fossem confiscados e vendidos, e seus filhos também vendidos como escravos para pagar aquele débito. Porque naquela época se pagava débito com dinheiro. Se você devia muito, você trabalhava sem salário para a pessoa que você estava devendo. Certo? Sem ganhar salário. Você trabalhava para pagar aquele débito que você tinha com ela. Então o rei ordenou isso.
Mas o servo, quando ouviu a sentença, se ajoelhou na frente do rei e pediu por misericórdia. Eu te pagarei quando eu puder. Tenha misericórdia de mim, eu te pagarei. E o rei, movido de compaixão, me ajude, ó rei. E o rei, movido de compaixão, perdoou aquele servo todos os seus bens. Restituiu seus bens, restituiu seus filhos, que já tinham sido confiscados, seus bens, mandou devolver tudo a ele, e teve misericórdia dele e perdoou tudo, irmão. Quando aquele servo que foi perdoado saiu dali, ele tinha outro servo do rei também, né, que trabalhava para esse servo, que foi perdoado, trabalhava para ele, e que devia a ele sem dinheiro. Quando ele encontrou com esse que devia a ele, ele pulou no pescoço dele, praticamente, querendo que ele pagasse logo de todo jeito. Mas aquele que devia sem dinheiro disse que não tinha condições de pagar, mas assim que conseguisse o dinheiro, pagaria a dívida. Mas aquele servo que foi perdoado pelo rei não quis nem saber, denunciou o pobre coitado ao juiz exigindo o pagamento do débito. Entregou ele ao juiz, que o colocou na prisão até que ele pagasse a dívida. Quando os outros servos ficaram sabendo do ocorrido, foram dizer ao rei o que o servo que ele tinha perdoado fez com um outro servo. O rei ficou irado, muito irado, furioso, e mandou buscar já com ordem de prisão esse servo. Quando ele chegou diante dele, o rei disse para ele: servo mau e maligno, eu perdoei toda aquela dívida que tu tinha, maior do que aquela que o outro irmão tinha contigo. E tu devia também usar de compaixão e misericórdia com o teu irmão, já que eu perdoei a tua. Uma pequena dívida que teu irmão tinha contigo, tu não tivesse condição de perdoar, e eu perdoei uma muito maior para ti. Tu és maligno. Mandou torturá-lo até pagar a última grama de prata que ele devia. Jogou-lo na prisão e ele não saiu dali. Aí Jesus Cristo diz a Pedro: assim também, Pedro, fará o vosso Pai Celestial, se vocês de coração não perdoarem o vosso irmão. Vocês também não serão perdoados jamais e estarão condenados. Sempre perdoar. Não importa, não importa. Mas fulano já está brincando com isso, não importa. O seu não é calcular se fulano está brincando, está levando isso de todo jeito. O seu não é esse. O seu é perdoar. Assim como Deus é misericordioso, você exercer misericórdia. Essa é a lei do amor. Essa é a lei do amor ao próximo. Essa é a lei de Jesus Cristo. Observe que Jesus Cristo ensina diferente de todos que já ensinaram. Não há ninguém que ensine da forma que Jesus Cristo ensinou. Assim também, para o vosso Pai Celestial vos perdoar, vocês têm que exercer o perdão. Se vocês de coração, viu?